E aí, tudo certinho? Galera tá entrando, vamos fazer uma live de conteúdo, vamos nessa? Vamos fazer uma live de conteúdo. Isso, a gente anunciou, né, uma live de conteúdo com um sorteio aqui do livro do Ivan, não é? Do Ivan Kertzmann, que é meu colega aqui de trabalho, aqui em Salvador. Ele é concursado, auditor da Previdência também, eu acho que ele foi no concurso depois do nosso. Não lembro muito bem se ele foi no concurso de 2003 ou no outro de 2000 e... acho que teve um outro de 2005, enfim. O fato é que logo depois que ele entrou, ele começou a escrever também. Aí tinha o nosso livro, aí depois chegou o livro dele. O nosso livro hoje descontinuou. E o livro dele tem uma linguagem bem legal, bem parecida com a nossa linguagem. Ele traz muitas possibilidades assim, com tabelas, com exemplos, com cálculos, porque assim você vai vendo a legislação funcionando. Então, como nossa live de conteúdo hoje vai ser sobre custeio, sempre é legal um livro que dê uma descortinada, não é? Um livro que, na verdade, diga lá como é que é feito o cálculo. Por exemplo, recentemente um aluno entrou em contato comigo dizendo que não compreende como é que as alíquotas elas são progressivas cumulativas. Como é que é esse cálculo, né? Aí eu perguntei se ela era aluna do Sijoga. Ela falou que não, me acompanha e tal, mas não teve condição ainda de comprar, enfim, tinha um outro curso e tal, enfim. O fato é que eu falei, olha, lá no Sijoga a gente tem uma aula que a gente inclusive faz o cálculo, né, dos 7,5%, dos 9%, dos 12%, dos 14%, justamente para demonstrar como é que é a utilização de alíquotas progressivas, cumulativas, em relação aos empregados avulsos e domésticos. Estou dizendo isso porque no livro aqui, se ela tivesse o livro do Ivan, nem precisaria ver meu cálculo em aula, ainda que seja didático, a gente vai batendo um papo, vai internalizando, mas tem aqui no livro do Ivan o cálculo certinho aqui, no capítulo 8, quando fala de contribuições dos segurados. Então, portanto, pessoal, aí é o tempo que o pessoal está chegando, a gente vai fazer hoje uma live de conteúdo, sempre naquela pegada, meia horinha no máximo, de vez em quando a gente passa um pouco. Quando tem convidados, na live anterior teve Gustavo, teve o Titã Flaviano, aí a gente demorou 1 hora, mas a ideia é de que a gente não encerra assunto em live, é somente para manter. Eu estou fazendo aquilo que gostaria como aluno, de ver um professor que sigo, que gosto, que sou aluno, de aparecer ao vivo de vez em quando para bater um papo. Então eu estou fazendo essas vezes, é claro, é lógico que quando a gente faz isso, a gente também está sempre vinculando a nossa imagem ao curso, a possibilidade de venda de produto, dos cursos da gente, muito natural, muito honesto, eu não tenho o menor pudor em estar falando isso. A gente está aqui, verdade, ajuda, mas a gente tem lá os cursos completos através do Sijoga. Eu sou professor do Sijoga, então, portanto, a gente faz divulgação do Sijoga no INSS. Quando eu era professor da rede LFG, o pessoal achava que eu era proprietário da rede LFG, até porque eu era muito amigo do Fontinelli, não é? Que era o diretor, o presidente-diretor, juntamente com o Luiz Flávio Gomes, que já morreu. E ele era o dono, enfim, e ele era muito amigo, e a gente fazia a abertura das aulas e tudo, então a galera tinha uma desconfiança de que eu era proprietário. Como servidor, nem proprietário eu posso ser. Mas eu não era, eu somente propagandeava o curso onde eu era exclusivo. E é da mesma forma que eu faço aqui. Sijoga no INSS é o único curso exclusivo preparatório para o INSS e eu sou exclusivo do Sijoga no INSS. Então, portanto, eu fico aqui, ó, tomara que venda, porque cada vez que vende, o curso me paga a hora-aula mais robusta. Enfim, é muito lógico. É um dinheiro honesto. É um dinheiro muitíssimo honesto. Não há dinheiro mais honesto que esse. Pode ter tão honesto quanto, mas não há mais honesto do que esse. A gente dá aula e a gente ganha o valor da hora-aula, a depender de se o curso está vendendo bem ou se não está. O curso a rigor pode não pagar a hora-aula se não vender nada. Enfim, não é? Enfim. O fato é o seguinte, a gente está aqui para uma live de... nem sei porque eu comecei a falar isso, mas a gente está aqui numa live de conteúdo, não é? Onde vai ter o sorteio do livro do Ivan, beleza? Quero aproveitar para dizer que amanhã, meio-dia, Gustavo falou, pô, Ítalo, bora fazer uma live para a gente falar um pouco sobre expectativa com o curso INSS, também falar sobre os cursos do Sijoga, enfim, porque ele também é professor exclusivo do Sijoga. E eu queria também dizer que tem uma confusão da Zorra rolando, porque na live anterior a gente fez ali o lançamento do Direto ao Ponto, beleza?
que é a nova turma, um novo projeto do Se Joga, direto ao ponto. E aí Gustavo, ele falou o valor errado na live. Aí o pessoal tá, pera aí, o valor que Gustavo falou na live é outro. Enfim, o fato é o seguinte, são 10 parcelas de R$34. Ou 10 parcelas de R$44. É como eu digo sempre, é uma ida no aeroporto, inclusive sábado eu tô no aeroporto, 2 coxinhas de aeroporto. Você para num café do aeroporto, uma coxinha, R$13. Pronto. 2 coxinhas, 26, mais uma, 39, um abraço. É justamente a parcela do projeto direto ao ponto. Aí a galera, não, mas Gustavo falou um valor menor, mas ele se equivocou. Porque o valor correto é esse que eu estou dizendo. Então tem 10 de R$ 34,90 para quem já é aluno do Se Joga e 10 de R$ 44,90 para quem não é aluno do Se Joga. Entretanto, quem não é aluno do Se Joga recebe mais simulados, tá bom? Recebe mais simulados, porque recebe os simulados que, na verdade, quem já é aluno já teve acesso. Enfim, tá lá na descrição do produto, tá tudo certo, tudo legal, tudo beleza. Para fazer o sorteio, você tem que ter preenchido ali o formulário. Depois a gente vai fazer ao vivo aqui mesmo, Belle, se tiver aqui comigo, ela faz o sorteio. Se ela não tiver aqui, depois a gente faz o sorteio e a gente anuncia quem é o vencedor e a gente bota nos correios. Inclusive esse vai até riscado por observações minhas, ok? Eu já dei umas riscadas aqui, então você vai receber um livro riscado por mim. Pessoal, o que é que a gente vai fazer hoje? Olha só, na live passada a gente trabalhou o artigo 214, concorda? O artigo 214 tratou de salário de contribuição. Aí veio o Titã Flaviano e aí discutiu ali algumas parcelas integrantes, não integrantes, verbas indenizatórias. Então a gente deu uma percorrida pelo artigo 214. Joia! A gente saber... Esse é um artigo muitíssimo importante, porque cai em prova, é como a gente falou, o artigo 214 do decreto 3048. Um único artigo, a gente pega ali na prova passada 9 assertivas, mais ou menos, salário de contribuição, por ali, se eu não me engano. Posso estar errado. Mas o fato é que quando cobra custeio, cobra justamente a parte de salário de contribuição. Então, saber salário de contribuição, o que é parcela integrante, é tudo aquilo que o trabalhador recebe. E parcela não integrante é justamente aquilo que está listado no artigo 214, porque segue uma lista fechada, números clausos, e tem uma lógica por trás disso, que é só não será base de incidência essa zorra que a gente está listando aqui no decreto 3048. Pronto, é lógico assim. Então, se na prova cai uma verba qualquer que você nunca ouviu falar, é base de incidência. É base de incidência. Porque só não será base de incidência aquilo que está listado aqui no parágrafo 9º do artigo 214. Pois bem, com o Flaviano, a gente bateu um papo sobre isso, claro, sem encerrar assunto, você vai lá, faz sua aula, revisa sua aula, pega o decreto, faz seu estudo e vai lá fazer questões de prova. Beleza, isso submete a simulados. O que é que a gente vai fazer nessa live agora? Artigo 216. E o que é que trata o artigo 216? Eu vou na sequência dele, tá bom? O que é que trata o artigo 216? Trata mais ou menos ali de como funcionam as contribuições, não é? Quem é o responsável pela arrecadação, por exemplo? Então, logo no artigo 216, na cabeça do artigo, ele diz lá a arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias devidas à Seguridade Social, observado a que respeito dispuseram o Instituto Nacional, tal. Aí diz, seguem as seguintes normas gerais. Aí diz, olha, a empresa é muito lógico, não é? Então, quem fez aula comigo, por exemplo, até mesmo com o Titã Vespa, a empresa, ela é responsável por determinados recolhimentos, seja porque ela é responsável pelo seu próprio recolhimento, porque todo mundo sabe, artigo 195, a sociedade como um todo deverá financiar a Seguridade Social, e a sociedade é composta de pessoas jurídicas, pessoas naturais, pessoas físicas, mas também é composta de pessoas jurídicas, beleza? Então, portanto, se o artigo 195 da Constituição Federal diz que toda a sociedade deverá financiar, então eu posso desconfiar que as empresas, as pessoas jurídicas, elas devem também contribuir. E é o próprio artigo 195 lá que diz quais são as contribuições sociais constitucionalmente previstas para as empresas, não é? Aquelas que incidem sobre folha, não é? De trabalhadores com vínculo, mas também
sobre folha de trabalhadores sem vínculo, não é assim? Também sobre o faturamento das empresas, também sobre a receita líquida dessas empresas. Beleza, tudo contribuição sobre o lucro líquido dessas empresas. Então, se a gente pegar o texto constitucional, a gente já posiciona de que as empresas elas devem contribuir. E logo nesse artigo, o artigo diz da Constituição que as empresas devem contribuir sobre folha. Ah, legal. Então, eu tenho uma empresa, se eu faço um sobrevoo em uma empresa, que tipo de trabalhador eu vejo nessa empresa? Eu vejo trabalhador com um crachá pendurado no pescoço, segurado empregado. Eu vejo trabalhador que chegou com uma BMW lá, tal, porque ia prestar uma consultoria contábil ou uma consultoria jurídica, o cara é o retadão, aí, não é, em direito ambiental e aquela indústria está poluindo o meio ambiente. Então, portanto, eu vejo esse cara chegando, mas ele não consegue entrar com o carro, ele tem que parar na portaria. E aquela equipe da portaria, que é inclusive de uma empresa terceirizada, aquela equipe pergunta: quem é o senhor? Tudo bem, seu carro é bonito, beleza, mas aqui não nos diz respeito. Quem é o senhor? Não, olha, meu nome é fulano de tal, eu fui chamado pela diretoria porque eu vou prestar consultoria. Que tipo de trabalhador é esse? É um contribuinte individual. E aí, se a gente continua sobrevoando essa empresa, lá na área do fundo dessa empresa, é porque eu estou lembrando justamente da Brahma, onde eu trabalhava, hein? Na área do fundo dessa empresa ficam os caminhões ali, ó, e tem uma galera carregando e descarregando aqueles caminhões, seja com pallet, com aquelas empilhadeiras, mas enfim, mas também tem o trabalho braçal. Que tipo de trabalhador a gente está vendo nessa empresa? Os avulsos. Então a gente vê nas empresas empregados, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos. Pois bem, você não verá o trabalhador empregado, avulso, contribuinte individual que presta serviço à empresa numa fila de banco. É simples assim. É legal a gente fazer essas abstrações para a gente ir internalizando. E, portanto, ter uma lógica. E a coisa fica simples quando eu fizer a leitura. Observe que eu não quero encerrar aqui a sua leitura. Toda vez que eu tiro dúvida de aluno aqui, eu sempre digo: olha, faz o seguinte, é assim, mas vá fazer a leitura. Então, quando a gente consegue fazer essas abstrações, é somente para descortinar e a coisa ficar bem lógica. Então, se eu vou sobrevoar a empresa, eu vou ver o empregado, avulso, contribuinte individual. Eu também vou ver o estagiário tirando xerox e servindo um cafezinho lá pro pessoal. Beleza, mas esse é um segurado facultativo, ele vai contribuir se quiser, ele vai contribuir sobre a base que quiser, limitado entre o mínimo e o máximo, né, teto previdenciário. Pois bem, esquecendo o segurado facultativo, que também está nas empresas, pode estar nas empresas, prestando serviço de acordo com lei de estágio, então vamos tirar essa galera. Mas vamos pegar agora o empregado avulso e o contribuinte individual. Ora, você não vai encontrar essa galera na fila do banco no dia 15. Você não vai encontrar. Como assim, Ítalo? Não entendi. Você não vai encontrar. Porque no dia 15 só vai ter na fila para fazer o pagamento naquele carnê laranjinha, GPS, guia de recolhimento da Previdência Social, só vai ter contribuintes individuais, não os que prestam serviço à empresa. Só vai ter contribuinte individual que presta serviço por conta própria, um taxista, por exemplo, e o segurado facultativo, fazendo seus próprios recolhimentos, porque ele não tem ninguém que faça por ele. Agora, o empregado avulso e o contribuinte individual, aí já é diferente. Quem faz o recolhimento, e é isso que diz o artigo 216, ó. O artigo 216 já começa assim: olha, a empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do empregado, do avulso e do contribuinte individual a seu serviço, descontando da sua respectiva remuneração. Lembrando que remuneração aqui seria um valor composto de parcelas integrantes do salário de contribuição e observando o teto previdenciário. Isso foi a live anterior. Então, portanto, o artigo 216 ele já começa dizendo: olha, você não vai encontrar empregado avulso e contribuinte individual que preste serviço à empresa na fila do banco. Você não vai. Porque quem faz o recolhimento deles é a empresa que lhe toma serviço. Logo de bate-pronto, eu falei que ia fazer uma sequência, mas eu vou encontrar aqui um parágrafo 5º do artigo 216, que diz assim: isso é passagem importante, está inclusive num dos simulados nossos. O desconto da contribuição, que lá disse que a empresa é obrigada a fazer, e da consignação legalmente determinado, sempre
se presumirá feito oportuna e regularmente pela empresa, pelo empregador doméstico e no caso aqui de adquirente, no caso de subrogação, ok? Que aí a gente, se der tempo, a gente vai passar por subrogação. Então observe que o artigo 216 diz que é a obrigação da empresa e no parágrafo 5º já diz assim, olha, não é lícito você alegar qualquer omissão para se eximir da obrigação de recolher. É por isso que quando esse segurado empregado for ser atendido por você lá na agência da Previdência, porque a ideia é essa, já fica mentalizando, eu vou trabalhar naquela zorra lá, eu vou trabalhar. Aí você vai receber um segurado empregado, aí você vai abrir aqui, ó, o CNIS, não é para jogar jogo da velha não e nem paciência, hein? É para abrir o CNIS. Aí você vai lá e diz, rapaz, o senhor trabalha em alguma empresa? Trabalho sim. Há 20 anos não tem um recolhimento aqui para o senhor. Não será impedido de receber benefício. E por quê? Parágrafo 5º do artigo 216 do decreto 3048. A presunção do desconto e do posterior recolhimento. E não pode se alegar qualquer tipo de omissão para não fazer e não cumprir essa obrigação. Então, portanto, o artigo 216 começa assim, logo de cacetada logo, olha, empresa desconte do empregado do avulso do contribuinte individual e recolha. E na linha B, ela vem dizendo qual o prazo para recolhimento. E qual o prazo para recolhimento? Qual o prazo para recolhimento? E aí? O Pedro está dizendo aqui. E qual será o prazo para recolhimento nesse caso? Dia 20 do mês subsequente, postecipando ou antecipando. Agora é com vocês. Isso, Kelly. Dia 20 do mês subsequente, antecipando. Isso, Davi. Antecipando o recolhimento. Galera, bem, tem inclusive passagem aqui desatualizada, porque ainda aqui coloca a possibilidade daqueles 15% sobre fatura emitida por cooperativa de trabalho. Isso já não existe mais, ok? Isso foi declarado inconstitucional e, portanto, não existe mais no ordenamento jurídico 15% sobre o valor da fatura emitida pela cooperativa de trabalho recolhida pelo tomador do serviço. Mas, enfim, isso não existe mais e está, inclusive, desatualizado, o decreto 3048. Mas, enfim, olha só, as empresas devem recolher, devem descontar, observando o teto, no caso dos empregados avulsos e contribuintes individuais, desconta e recolhe. Qual o prazo? Dia 20. E por que esse prazo dia 20? Porque vai juntar com o valor devido pela própria empresa em relação às cotas patronais. Aquela cota patronal de 20%, aquela cota patronal de 1, 2 ou 3 pontos percentuais do RAT, vezes o FAP, o RAT ajustado, não é? E ainda a parte relativa aos terceiros, que é o Sistema S. SESI, Senai, Sebrae, INCRA, FNDE, essa zorra toda aí, que em regra perfaz 5,8%. Pô, é simples. É simples. Então é dia 20 o recolhimento, antecipando o recolhimento, porque a empresa junta essa zorra toda no AGPS e manda pau. Antes, a empresa também mandava a GFIP, não é? A guia de recolhimento do FGTS, mas agora é E-Social, e aí a galera do Sul, São Paulo é E-Social. Não, para mim é ABCDE. Aí é ABCDE, não é? Então, a empresa agora presta essas informações para justamente individualizar os salários de contribuição dos funcionários que lhe prestaram serviço com vínculo ou sem vínculo, justamente para que essas informações cheguem no CNIS que você vai trabalhar. No CNIS, para quando o cara chegar lá, você, tá bom, me diga aí seu NIT, me diga aí seu PIS, me dê até seu CPF. Eu vou localizar aqui o senhor nos sistemas de previdência para ver justamente como é que está aqui a sua situação. Pois bem, aí vamos lá. Estamos no artigo 216 e estamos agora no inciso 2º. E o que é que trata o inciso 2º, pessoal? O inciso 2º trata da contribuição, justamente, se a gente pegar CARDES F, vai tratar da contribuição justamente daqueles que a gente não falou, não é? Facultativo e contribuinte individual. Tudo bem, a gente ainda não falou de segurado especial, mas a gente vai falar logo na sequência. É o inciso 3º, quando diz respeito aqui, porque é a obrigação da empresa, de subrogação. Mas vamos lá. Então a gente agora está no contribuinte individual e no segurado facultativo. Ô Ítalo, qual é a diferença do contribuinte individual agora, que você vai falar,
para o contribuinte individual que você acabou de dizer que presta serviço à empresa. É o contribuinte individual que não presta serviço à empresa. Essa é a diferença. Ele é um prestador de serviço a pessoas físicas. É esse cara aqui, é Augustinho, que quando queimam a luz aqui, dá um pau aqui na eletricidade, ele vem aqui prestar serviço aqui em casa. Então, portanto, é um contribuinte, é um autônomo que presta serviço a pessoas físicas. O mais didático possível é o taxista. Então, portanto, o taxista presta serviço, ofere renda, beleza. Ele é que vai ter que fazer o seu devido recolhimento. O segurado facultativo, claro, lógico, é ele que também vai fazer o seu próprio recolhimento. Joia! Uma vez uma aluna fez assim: ô Ítalo, mas e aquele segurado recluso que exerce atividade com intermediação ou sem intermediação da unidade carcerária, ou até mesmo desenvolve atividade de artesão? Ele é facultativo, é exceção à regra, ele trabalha, é facultativo, mas ele está preso, quem é que faz o recolhimento? Aí eu disse, sei lá, alguém de fora da prisão, ou então ele tem acesso à internet. Lá dentro da prisão, a unidade carcerária diz, olha, quem está recolhendo para a Previdência, dia 15 aqui, todo mundo tem acesso aqui ao computador para fazer seu pagamento, sei lá. Eu só sei que ele tem que fazer, alguém faz por ele, ou ele faz o recolhimento. Mas é massa, o aluno fica, imaginando coisas, mas para acertar a questão de prova é papuf. O contribuinte individual e o segurado facultativo tem um prazo para recolhimento. Qual é o prazo? Dia 15 do mês subsequente, não é? Mas se dia 15 cai no sábado, se dia 15 cai no domingo, ou se dia 15 cai num feriado local aqui, enfim, e aí faz o quê? Postecipa. Isso, é isso mesmo, Ana Salotti. Sim, Ana tá lembrando aqui, olha, cuidado com o taxista, que a renda oferida do taxista tem base reduzida. Lógico, tem base reduzida, porque tudo aquilo que o taxista ofere no mês, ele vai usar para trocar o pneu do táxi, para botar combustível, o táxi vai dar problema na mecânica, ou seja, tudo aquilo que ele ofere não se transforma em remuneração. Então a legislação previdenciária se antecipa e diz, olha, de tudo que você ofere, 20% é remuneração. Pois bem, agora, de posse da remuneração, é como se fosse Augustinho, um contribuinte individual prestando serviço à pessoa física. Então, portanto, vai fazer o recolhimento. Aí, claro, ele vai escolher se ele vai recolher 20% sobre essa base, entre salário mínimo e teto previdenciário, ou ele vai escolher, por exemplo, a contribuir com 11% sobre salário mínimo. Porque é dado ao contribuinte individual justamente aquele que não presta serviço à empresa a fazer essa escolha, não é? Se ele presta serviço à empresa, não tem escolha. Mas se ele é um contribuinte individual por conta própria, é dado a ele a escolha. Olha, você contribua com 20% entre salário mínimo e teto previdenciário. E por que ele gostaria de fazer essa contribuição? Porque ele quer ver os benefícios dele no futuro acima do salário mínimo, é lógico. Mas é dado a ele a opção de, olha, se você quiser, tá achando muito pesado, ao invés de você deixar de recolher, porque é o que acontece, deixar de recolher, pelo menos recolha 11% sobre o salário mínimo. Claro que os benefícios vão ser limitados no valor salário mínimo, beleza? Então, esse recolhimento vai ser em que dia? No dia 15 do mês subsequente, postecipando, se não for expediente bancário. Simples assim. Davi tá botando o caminhoneiro, sim, essa galera, transportador autônomo, essa galera toda aí é 20% para encontrar a base de cálculo reduzida, que significa encontrar a remuneração do trabalhador. Beleza? Então, olha que a gente está cercando, né? A contribuição dos empregados, dos trabalhadores, CADES, F, mas no CADES está faltando o S, de segurado especial. Então, no inciso terceiro, fala de uma situação que inclusive foi dúvida hoje nos grupos aqui do Se Joga, lá no Face, Titã Vespa até que tirou a dúvida, porque alunas estavam com dúvida em relação à subrogação. Pessoal, não pode ter erro. O nome é bonito, né? Subrogação. O nome é bonito, mas nada mais é do que descontar e recolher a contribuição que é devida pelo segurado especial. Ora, como é que o segurado especial contribui? Como é que ele contribui para o financiamento da Seguridade Social como um todo, para o financiamento da Previdência e por ser sua própria contribuição, porque o regime tem caráter contributivo.
Então ele não pode ficar sem contribuir. Então, como é que ele contribui? O nome especial é justamente porque ele é especial por conta da sua contribuição diferenciada. A contribuição do segurado especial não é, em regra, não é, sobre salário de contribuição, é sobre uma outra base. Qual base? Receita bruta da comercialização da sua produção rural, da sua produção. Então ele comercializa. Agora pense comigo, bora abstrair. O cara é um pequeníssimo produtor rural. Ele está na beira da estrada vendendo cana. Vocês que não são do Nordeste não vão entender essa zorra. Mas tem assim um palito com um pedacinho de cana. Eu acho que não deve ter aí pelo resto do país. Aí você para o carro e vai ali chupando aquela cana, não sei o que, docinho, uma delícia. Aí o cara passa um mês vendendo esse palitinho, né? Bem, ele ofere aquela renda e ele deve fazer aquele recolhimento daqueles percentuais 1,20, 0,10, 0,25. Vem cá, sério mesmo. Você imagina ir numa agência bancária e ver esse segurado fazendo esse recolhimento? Nunca. Mas é obrigado. É lei, não é? Ele tem que contribuir, ele está exercendo a atividade, ele tem que contribuir, mas ele não vai contribuir. Que maluquice é essa? O cara tá na beira da estrada vendendo jaca, vendendo manga, vendendo... Teve uma fruta que eu aprendi agora, que minha sogra adora, me esqueci até o nome, é bem diferente o nome. O cara tá ali oferindo renda ali pouquinho, aí ele ofere assim, no final do dia ele soma, vendi R$72, aí no final do mês ele vê quanto vendeu e ele vai fazer incidir 1,20, 0,10, 0,25, ele faz a conta, vê quanto deu e vai no banco. Não vai, velho. Não vai. Então a legislação, ela pensou nessa situação, ou seja, terceirizou, não é? Terceirizou, falou o seguinte, olha, tudo bem, a gente vai admitir que esse segurado ele não vai mesmo recolher, ele não vai. Mas, se esse segurado vender sua produção para uma empresa, porque não tem como a gente fiscalizar, não é? Um segurado, já pensou? Um auditor da Previdência, que agora é o auditor da Receita, ir lá na beira da estrada, dar uma carteirada lá e dizer, meu amigo, me apresente suas guias, senão eu vou te autuar. Isso é maluquice. Então, como isso não existe, o que é que a legislação estabelece? Diz o seguinte, olha, pelo menos quando o segurado, ele na verdade comercializar a sua produção, e quando eu digo segurado especial, eu incluo aí o produtor rural pessoa física, tá bom? Que é equiparado à empresa. Então, produtor rural pessoa física, que é contribuinte individual, mas é equiparado à empresa, e o segurado especial, quando essa galera comercializa a sua produção para a empresa adquirente, aí a legislação é simples. Ocorre a sub-rogação, que nada mais é do que empresa. Faz o seguinte, desconte você aqueles percentuais de 1,20, 0,10, 0,25, 0,20, desculpe. 0,25 seria para produtor rural pessoa jurídica. 1,20, 0,10, 0,20, 1,20, 1,30, 1,5%, tá bom? Desconte, quando você for pagar o valor para o segurado especial, para o produtor rural pessoa física, quando você for pagar, você paga descontando esses 1,5% e você recolhe para a Previdência, beleza? É isso que é sub-rogação, simples assim. Aí hoje foi uma maior discussão, ai meu Deus, o que é sub-rogação? Ai, Jesus, e sub-rogação? Que zorra é sub-rogação? Rapaz, sub-rogação é descontar e recolher. Olha o que diz o inciso 3º. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o artigo 200, essa 1,20, 0,10, 0,20, no prazo referido, dia 20 do mês subsequente, ao da operação, da venda ou da consignação da produção rural, independentemente de estas operações terem sido realizadas diretamente por esse segurado especial pelo produtor rural pessoa física ou por intermediário de pessoa física. Então, portanto, simples assim. Agora vamos lá. E quando esse segurado especial produtor rural pessoa física vende diretamente, que é o caso que eu disse, é ele o responsável pelo recolhimento dessa venda direta no varejo a pessoas físicas, que é o que eu falei, passando de carro, quando ele vende para outro produtor rural pessoa física ou quando ele vende para outro segurado especial. É ele o responsável pelo recolhimento. É claro que a gente não vai dizer aqui
que esse cara não vai recolher nunca. A gente não vai cometer o erro que a Banca CESP cometeu no concurso passado, quando ela propõe sonegação de contribuição naquela questão de Pedro, quando ela diz que Pedro, exercendo atividades concomitantes, mas em relação a uma das atividades ela falou, não, aqui não tem não, aqui não precisa fazer nada, o que é um absurdo. Então a gente não vai cometer esse mesmo erro, esse mesmo deslize. A legislação diz, olha, se o segurado especial, produtor rural, comercializa diretamente a pessoa física, a outro produtor rural e assegurar outro segurado especial, é ele o responsável, não tem subrogação nesse caso. Já pensou? Eu comprando aquela cana de açúcar cortadinho, né, enfiado num palitinho, aí eu vou pagar o cara, quanto é, velho? R$10? Não, peraí, 10 não. É 10 que eu vou te pagar, menos 1,5%. Aí o vendedor vai dizer, por quê? Não, porque tem a subrogação. Claro que não. A subrogação só vai acontecer em relação à empresa adquirente. Beleza? Tranquilidade? Bora seguindo. Bem, o que diz aqui, ó? Vou na sequência, bora tentar ir um pouquinho mais rápido. Aqui na sequência fala do produtor rural pessoa jurídica. Joia. Bem, produtor rural pessoa jurídica, quando comercializa a sua produção, não ocorre subrogação, ok? Olha a lógica que você não pode nunca errar uma coisa dessa em prova. Por que a subrogação foi criada? Porque num polo da relação, né, você tem um pequeno produtor, um segurado especial. Então, é claro, olha, se esse cara comercializa com a grande empresa, é muito mais fácil fiscalizar a grande empresa. Então, um supermercado da região. Então, é claro, eu vou passar a obrigação para essa grande empresa e desobrigo o segurado especial quando ele comercializa aqui. Tá joia? Agora, se eu estou falando de uma empresa com uma empresa, por que haveria subrogação? Não tem por que haver, não é? Então, a produtor rural pessoa jurídica, que é uma empresa que tem grandes fazendas produtoras de manga, quando ela produz a zorra da manga dela, ela vai fazer incidir lá as alíquotas sobre a receita bruta da comercialização daquela produção. Se não tiver feito a opção, não é? Por recolhimento sobre folha. Enfim, mas aí já é desmiuçando muito, e aí tem aquilo que eu falei, não estamos encerrando o assunto, até porque Titã Flaviano tratou dessa zorra lá nas aulas do Se Joga. Bem, doméstico, o empregador doméstico, bem, questão vezeira de cair em prova sobre a obrigação do doméstico. Não é o próprio empregado doméstico que vai fazer o seu recolhimento, é o empregador doméstico que vai fazer seu recolhimento. Inclusive tem mudança em relação a isso, em relação ao prazo para recolhimento, que seria dia 20, não é assim? Do mês subsequente. Entretanto, tem uma condicionante a esse prazo. Eu não sei como é que Flaviano tratou disso em aula, porque eu acho que quando ele deu aula já tinha essa mudança através da MP. Mas o fato é que o empregador doméstico ele é obrigado pelo desconto do doméstico que lhe presta serviço e ele é obrigado, claro, a recolher as suas cotas patronais que incidem, neste caso específico, sobre salário de contribuição, observando teto. Beleza? Observando teto. É o único caso de empregador observar teto. Porque, em regra, as contribuições patronais não observam teto. Joia? Então, teve mudança. É dia 7 do mês subsequente, antecipando. Esse é o recolhimento. Esse é o recolhimento que eu faço em relação à famosa Ingrid. Ok? Só que isso foi alterado. Está na legislação dia 20. Beleza? Dia 20, antecipado. Joia? Está na legislação. Só que ela faz uma condicionante. É a lei 14.438, se não me engano, que alterou. Ela faz uma condicionante dizendo que esse prazo do dia 20 só será exigido quando for criado o FGTS Digital, um programa chamado FGTS Digital, que não foi criado. Mas é o que está na lei. Eu sugiro que a gente responda em prova que o prazo é dia 20. Mas eu fazendo aqui o recolhimento de Ingrid, eu aqui observo ainda dia 7 antecipado. Beleza? Mas vamos lá. Aí vai seguindo o artigo 216, fala sobre o 13º salário. Vocês sabem como funciona o cálculo? Primeiro, porque o 13º salário é base de incidência, correto? Sim ou não? Responde aí agora. Vamos lá. Peraí que tá calor, deixa eu ligar o ar. Para tudo! Vamos lá. Vamos nessa. Todo mundo sabe que o 13º salário é base de incidência. Ele tem um prazo específico. Qual é o prazo de recolhimento sobre o 13º salário? Quem me diz?
Tá no artigo 216. Bem simples, bem fácil. Diga lá. Tá no artigo 216. Beleza? Qual é o prazo? Qual é o prazo? Isso, 13º salário é base. Todo mundo sabe. Joia. Depois eu vou querer saber... Isso, Davi, exceto para o cálculo do salário e benefício. Depois eu vou querer saber em que momento é feito esse cálculo. Porque quem já trabalhou... Isso, Pedro, isso. Acorda, Pedrinho. É isso aqui, dia 20, massa. A galera tá todo mundo 20 de dezembro. Joia. E como é que é feito o cálculo? Quem trabalha e quem já recebeu o 13º salário sabe que o 13º salário ele é dividido, em regra, uma primeira parcela em novembro, uma segunda parcela em dezembro. Então, bora simplificar. O cara recebe R$2.000 e ele recebeu R$2.000 de janeiro a dezembro. Quanto é que vai ser o 13º salário dele? Vai ser 1/12 vezes aqueles R$2.000, o salário de dezembro. Joia? Beleza, então, vamos lá. Vai dar quanto? R$2.000 o 13º salário dele. Tá joia? O 13º, isso, 20/12 é o recolhimento. Então, qual vai ser o 13º salário desse trabalhador que recebeu R$2.000 o ano inteiro? R$2.000. Entretanto, ele recebe uma primeira parcela em novembro, uma segunda parcela em dezembro. Primeira pergunta, então vamos lá. Tem gente já respondendo. Primeira pergunta, vamos nessa? Vamos lá. Primeira pergunta. Quando esse trabalhador em novembro recebe R$1.000, ele recebe descontado de contribuição. Primeiro, soma-se esses R$1.000 em novembro com os R$2.000 do mês de novembro e, portanto, o salário de contribuição dele é de R$3.000. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Pergunta simples. Vamos lá. Tem um delay, eu vou esperar. Isso. Então, em novembro, ele recebe R$1.000, porque o 13º salário dele vai ser de R$2.000. Aí ele recebe R$1.000 em novembro. Mas ele recebe a remuneração de novembro, R$2.000. O salário de contribuição dele no mês de novembro foi R$3.000. Verdadeiro ou falso? O salário de contribuição desse trabalhador em novembro foi R$3.000. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Vamos lá? Kelly, isso. Eu quero só saber. Não, eu não estou perguntando quando é feito o cálculo, eu só estou fazendo uma primeira pergunta. O salário de contribuição desse trabalhador no mês de novembro vai ser de R$2.000 ou de R$3.000? Vamos lá? Isso, a galera já está respondendo. Falso. O salário de contribuição dele vai ser de R$2.000. O 13º salário é uma ficção, é o mês dezembro. É um outro mês, apartado dos meses de janeiro a dezembro. Então, ele é apartado. Ora, ele recebe uma primeira parcela em novembro. Aí, na segunda parcela que ele vai receber em dezembro até o dia 20, ele recebe a outra parcela de R$1.000. Só que agora ele recebe a parcela de R$1.000 descontando a contribuição devida sobre esses R$1.000 ou sobre os R$2.000 do 13º. Sopa no mel, não é? Sopa no mel. Então, desconsidera aquele primeiro adiantamento, né? E o salário de contribuição de dezembro, do 13º vai ser justamente todo o valor. E sobre todo o valor haverá incidência de cotas patronais apartadas, não é? Apartadas do mês de dezembro. No mês de dezembro, o salário de contribuição dele vai ser R$2.000, R$3.000 ou R$4.000. O de dezembro vai ser R$2.000. Porque os outros R$2.000 como base é o salário de contribuição do 13º, que é apartado. Beleza? Pronto, simples assim. Então vai haver contribuição patronais sobre o 13º, desconto e vai fazer o recolhimento em GPS separada. O valor devido de dezembro, pessoal, é recolhido no dia 20 de janeiro, antecipando se não for expediente bancário. E o de 13º, no dia 20 de dezembro. Ok? Então, beleza. Aí a gente vai continuando aqui no artigo 216. Aí ele fala sobre rescisão, quando o trabalhador é demitido e vai ali receber as verbas rescisórias com incidência como saldo de salário, com incidência como
13º proporcional, bases rescisórias que são base de incidência, vão ser recolhidas no dia 20 do mês subsequente. Aí ele fala aqui das empresas isentas de contribuição patronais, mas elas têm a obrigação de descontar contribuições dos trabalhadores que lhe prestam serviço. Então vai ser no dia 20 do mês subsequente. Aí passa naquele parágrafo 5º da presunção de desconto de posterior recolhimento. Enfim, aí vai agora para a gente finalizar. Me dá vontade de ficar aqui falando, mas enfim, para finalizar, 2 aspectos, beleza? Para finalizar, 2 aspectos importantes. O artigo 195 da Constituição Federal, no seu parágrafo 14, ele é expresso. Vou fazer aqui, olha só, vamos lá? É bacana. Galera, depois pega o artigo 216, faça a leitura, internaliza essa zorra. Internaliza a zorra toda. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou pegar o artigo 195 da Constituição Federal e vou ler o parágrafo 14, pode ser? Diz assim, olha, o segurado somente terá reconhecido como tempo de contribuição ao RGPS a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria assegurado agrupamento de contribuições. Bem, é esse parágrafo aqui que dá uma martelada na proporcionalidade, da forma que a gente sabia que existia antes, não é? Ou seja, poderia haver contribuição abaixo do salário de contribuição mínimo, que é o salário mínimo, e mesmo assim valeria aquele mês para tudo, para carência, excetuando para contribuinte individual e segurado facultativo, mas valeria aquele mês para tudo, como salário de contribuição, como carência, como a zorra toda, como salário de benefício, a zorra toda. Pois bem, isso já não vale mais por conta desse dispositivo, artigo 195, parágrafo 14 da Constituição. Mas vem o artigo 216, conjuntamente com o artigo 19 do Decreto 3048, e faz uma nova roupagem dessa passagem constitucional. Porque a Constituição diz é permitido agrupamento. Que seria agrupamento? Dentro de um mesmo ano civil, era pegar uma competência abaixo do salário mínimo, uma outra abaixo, meio salário mínimo e uma competência, meio salário mínimo e outra competência junto. Agrupo, pelo menos salvo um mês. Eu não tinha nenhum mês aqui, em 2 meses aqui era 0 de carência, 0 de tempo de contribuição, 0 da zorra toda. Então, eu pelo menos agrupo e vou salvar um mês. Mas o artigo 216, parágrafo 27A, anota essa zorra e depois vai fazer a leitura. Ele abre outras possibilidades. Ele abre a possibilidade de complementação. Ele abre a possibilidade de utilização de excesso de uma competência em outras competências. E ele abre a possibilidade de justamente aquilo que a Constituição falou, de agrupar competências. Lembrando que utilização de excesso e agrupamento tem que ser desrespeito a competências dentro de um mesmo ano civil. Enquanto a complementação, isso, enfim, é complementação, eu posso fazer a qualquer tempo. Agrupamento e utilização de excesso também eu posso fazer a qualquer tempo, mas as competências envolvidas, elas devem ocorrer ali dentro de um mesmo ano civil. Então, antes de falar, já falei disso, eu queria falar do caso do parágrafo 32. Eu já vou logo no parágrafo 32, que diz respeito ao caso de um contribuinte individual, porque se um contribuinte individual presta serviço à empresa, ele sofre desconto de 11. Joia? Tudo certo? Quando um contribuinte individual presta serviço à empresa, uma empresa normal, pode ser uma cooperativa de trabalho, desconta 20. Pode ser uma empresa isenta, desconta 20. Pode ser uma cooperativa de produção, desconta 11. Pode ser uma empresa normal, desconta 11. Pode ser uma empresa optante pelo simples, desconta 11. Ok? Isso você tem que ter na cabeça. Quando o contribuinte individual está prestando, vou repetir, serviço numa cooperativa de trabalho, ele sofre desconto de 20. Tem uma explicação para isso, porque não tem mais cota patronal. A cota patronal era substituída de 15% na fatura, mas como não tem mais 15% na fatura e nem a cooperativa de trabalho tem cota patronal, ele não tem cota patronal, então, portanto, desconto de 20. Joia? Se ele presta serviço a uma empresa isenta, não tem cota patronal, ele sofre desconto de 20. Se ele presta serviço a uma empresa optante pelo simples, tem cota patronal substituída. Alíquotas vezes a receita bruta, então desconta 11.
Se ele presta serviço a uma empresa normal, desconta 11. É simples. Ok? Agora, se o contribuinte individual presta serviço, parágrafo 32 do artigo 16, importante para a questão de prova, eu, se fosse você, eu marcaria. Eita, eu tenho que ler aquela zorra lá. Artigo 216, parágrafo 32. Se ele presta serviço a um produtor rural pessoa física, ô Ítalo, me diga aí como é que isso pode acontecer. Rapaz, o cara é um produtor de manga e deu uma peste na manga, deu uma zorra lá na manga. E aí esse produtor rural pessoa física contrata um especialista em peste de manga. O cara não tem vínculo com esse produtor rural pessoa física. Ele vai lá, presta o serviço, é um contribuinte individual, prestando serviço a um produtor rural pessoa física. O produtor rural pessoa física não desconta. Não deve descontar nada dele. O produtor rural pessoa física tem cota patronal sobre isso aqui, ok? Beleza? Mas não desconta dele. Não desconta dele, tá bom? Agora vamos lá. Se ele presta serviço a um outro contribuinte individual. Ô Ítalo, como é que é isso aqui? Como é que é isso, prestar serviço a um outro contribuinte individual? Rapaz, o cara é um dentista. É um dentista. Não é? Equiparado à empresa. Ele tem até a secretária que atende você e fica dando risada do seu medo de entrar na sala do dentista. A secretária sempre tem aquele olhar, não é? Olhando assim, dizendo, esse vai se lascar. Esse vai se lascar. Então, o dentista é equiparado à empresa, ele tem inclusive uma secretária. Ele tem que fazer GFIP, ele tem que fazer E-Social, para declarar aquela empregada. Tem cota patronal sobre folha de empregados, aquele dentista. Mas ele pega um caso de um cliente com a boca toda lascada, os dentes tudo torto, e ele diz, rapaz, eu não sei lidar com isso aqui não. Eu vou contratar, vou chamar um amigo meu, que é dentista especialista, mas em vez de eu perder esse cliente, eu vou chamar ele para vir para cá. Então, olha, um contribuinte individual prestando serviço a um contribuinte individual equiparado à empresa. Ele não sofre desconto, beleza? Quando ele presta serviço a uma missão diplomática, a uma repartição consular, não sofre desconto, nem de 20, nem de 11. Quando ele presta serviço a um dono de obra, sendo ele pessoa física, não sofre desconto dos 11. Pois bem, então esse parágrafo 32 é importante. Quando o contribuinte individual presta serviço a produtor rural pessoa física, a outro contribuinte individual equiparado à empresa, a repartição consular, a missão diplomática, a dono de obra, sendo ele pessoa física, o dono da obra, ele não sofre desconto. Mas ele não é contribuinte individual? Ele não está prestando serviço? Ele não está oferindo renda? Ele vai ter que ir lá fazer o seu próprio recolhimento. Entretanto, essa galera que não tem a obrigação de descontar tem cota patronal. Então, portanto, quando ele for fazer o recolhimento dele, ele vai fazer um recolhimento como aquele contribuinte individual que presta serviço à empresa e sofre desconto de 11. Então, quando ele for fazer o recolhimento dele, ele vai fazer utilizando a alíquota de 11%, porque ele vai utilizar a dedução dos 45% da cota patronal de 20%. 45% de 20% é 9%. E a alíquota do próprio contribuinte individual é 20%, 20% menos 9% vai dar 11%. Ou seja, para não haver diferença de um contribuinte individual prestar serviço a uma empresa e sofrer desconto de 11%, e esse contribuinte individual prestando serviço a um outro contribuinte individual equiparado à empresa, ele não sofre o desconto, mas quando ele vai recolher, ele recolhe com qual alíquota? A mesma desse contribuinte individual que prestou serviço à empresa. Então, portanto, esses dispositivos estão todos no artigo 216 e se eu fosse você, eu iria lá. No parágrafo 31, já bota aqui, olha, no caso da cooperativa de trabalho, continua desatualizado no início do artigo 216, dizendo que ainda existe os 15% da fatura emitido pela cooperativa de trabalho, ainda diz lá, não existe mais, mas aqui no parágrafo 31 já foi atualizado pelo decreto 10.410, já diz de cara, olha, o cooperado associado à cooperativa de trabalho sofre desconto de 20%. Pessoal, o cooperado associado à cooperativa de produção sofre desconto de 11%. Beleza? Porque cooperativa de produção tem cota patronal. Mas cooperativa de trabalho não tem cota patronal. E se não tem cota patronal,
o contribuinte individual não tem como se fazer aquele desconto dos 45%, ok? Que é automático no caso de empresa. Quando eu sou contribuinte individual, presto serviço à empresa, eu já recebo descontado 11%. Mas por que eu recebo descontado 11%? Porque o contribuinte individual, no artigo 199 aqui do decreto, a alíquota dele é igualzinha à alíquota do segurado facultativo. 20% sobre salário de contribuição. Essa é a alíquota original de um contribuinte individual. É 20%. E por que zorra, quando eu presto serviço à empresa, a empresa me desconta 11% e não me desconta 20%? Porque tem aqui, artigo 216, parágrafo 23. Quando diz que, olha, desconta-se 45% da cota patronal. Então, mas isso é feito automaticamente. Isso é feito, por isso que a gente pode dizer, quando há cota patronal, mesmo que ela seja substituída, como no caso de uma pequena empresa optante pelo Simples, a gente não vai ter aquela cota de 20%. Mas tem uma cota substituída vezes a receita bruta daquela empresa, o faturamento daquela empresa. Então é uma cota patronal. Então, portanto, a legislação diz, olha, a empresa que tem cota patronal, quando toma serviço de contribuinte individual, desconta 11%. Então, a cooperativa de trabalho não tem cota patronal, nem substituída, nem zorra nenhuma, então vai descontar dele 20%. A cooperativa de trabalho tem cota patronal, vai descontar do cooperado 11%. A exceção é, no caso, não é, do contribuinte individual prestar serviço a produtor rural, pessoa física, a outro contribuinte individual equiparado à empresa, a missão diplomática, a repartição consular e dono de obra, quando o dono de obra é pessoa física. O que é que acontece? Esses contratantes não descontam 11%, mas o contribuinte individual, quando for recolher, utiliza a alíquota de 11%. Beleza? Tranquilidade brasileira? Se a gente tivesse uma lousa, não é? A gente faria aqui. Então, portanto, um abraço, passar bem, vamos juntos nessa caminhada. Eu ia pegar o livro do Ivan, cara, para ir encontrando isso, mas aí fica muito rápido. Mas aqui, pessoal, no livro do Ivan, por exemplo, no capítulo 8, ele faz tudo isso. Aquela dúvida inicial, a gente já vai acabar a live, tá bom? A gente vai fazer o sorteio. Se o sorteio, o Belly não disser quem ganhou aqui, não tem problema nenhum. A gente vai divulgar aqui no perfil mesmo quem foi o vencedor, tá bom? Porque ela faz depois o sorteio e depois a gente diz quem foi que ganhou. E a gente manda o livro. Já mandei uma cacetada de livro. Vamos lá. A aluna, que ela falou assim, eu não sei como se calcula essas alíquotas aqui, progressivas, nas faixas e tal. Aí o Ivan vem aqui, ó, e faz o cálculo, ó, na mão grande, ó. Aí ele faz o cálculo na mão grande. Então tá muito massa. Aí esse é o capítulo 8. Enfim, vai passar por muita coisa aqui que a gente falou na live bem rápido. E tem aqui, claro, as contribuições. Ele usa esse termo, né? Contribuições dos tomadores de serviço. No caso aqui das empresas, de todas essas que eu acabei listando aqui rapidamente, não é? Cooperativa de produção, cooperativa de trabalho, empresa normal, uma empresa optante pelo Simples, uma empresa isenta, ou seja, um tomador de serviço, uma empresa, enfim. Qualquer tomador de serviço de segurados. Aí ele faz aqui todo um estudo rápido, cheio de tabelas, tudo certinho, dizendo como é que funciona. Aqui ele faz o cálculo de subrogação, por exemplo. Aqui ele faz aquele FAP, o RAT ajustado, aquelas alíquotas de 1, 2 e 3 pontos percentuais, enfim. É claro, muito mais profundo do que a nossa live aqui de 40 minutos, mas a gente acaba que relembra o assunto rapidamente e agora você vai ou no artigo 216, ou no livro que você tem, ou nas aulas do Se Joga no INSS, ou, se for sorteado, pega o livro do Ivan e dá uma folheada. Beleza? Galera, forte abraço, tudo de bom. A gente vai nessa pegada, sempre aparecendo por aqui. Nessa live eu não chamei Flaviano, porque nem sempre eu vou chamar Flaviano, porque ele tem lá as ocupações dele. Aí também não chamei Gustavo, até porque Gustavo não sabe nada de direito previdenciário. E aí ficou só eu aqui e a gente fazendo esse bate-papo. Beleza? Tudo massa aí com vocês? Ó, se liguem. O site, a gente tem... Deixa eu falar rapidamente aqui dos produtos que tem no site Se Joga. Eu não sei, Belly, você tá na live? Se você estiver na live, quem ganhou? Peraí, Kelly, tá bom? Então vamos lá. Quais são os produtos que tem no Se Joga? A gente tem o passaporte, pessoal. O passaporte é turma teórica
mais de 200 horas de aula, enfim, é uma ferramenta para você ir lá fazer prova. Então, você tem curso teórico, 2 turmas de exercícios com 600 questões, 300, 10 simulados. 10, que a gente ainda está terminando, não é? 10 simulados. Pronto, isso é a turma teórica. A Belle já fez o sorteio. Alguém ganhou aí, beleza? Ela bota aqui, Belle, bota aqui de novo. A Ana Mirna, tá dizendo que já teve. Então vamos lá. Você tem o passaporte, galera, tá barato pra caramba. Porque como o passaporte já foi gravado tem um ano, quer dizer, ele vem sendo gravado, eu ainda disponibilizo o conteúdo agora. Bruno Cunha disponibilizou agora conteúdo. Nas alterações lá da LOAS, enfim. O fato é que a gente tá sempre mantendo ali o conteúdo. Então ele tá 10, eu acho, de 50 e poucos reais, cara. Tá bem razoável, porque o site tá com desconto de 20%. Porque como ele já foi lançado esse produto antes mesmo da escolha da banca, ainda que os professores trabalhem em banca CESP, então, portanto, tá bem legal, ou seja, é uma ferramenta bem robusta para você chegar voando baixo. Pois bem, aí a gente lançou um novo projeto, que não está incluído no passaporte, o Direto ao Ponto. Se você não é aluno do Se Joga, é uma oportunidade. O que é esse Direto ao Ponto? É, assim que sair o edital, mas mesmo antes de sair o edital, os professores já vão começar a liberar conteúdo. Vai ser um conjunto de simulados, 7 simulados. Para quem já é aluno do Se Joga, são mais 4 simulados. Mas para quem não é aluno, são 7 simulados, porque vamos utilizar 3 simulados que ainda vamos disponibilizar para quem já é aluno. Mas enfim, são 7 simulados para quem não é aluno, 7 simulados, e mais uma turma de exercícios, mas exercícios com revisão rápida de cada tópico do edital. Ou seja, é tipo assim, é para chegar voando baixo do voando baixo. Então, portanto, então qual é o valor? É 10 de 30 e poucos reais. É 10 de 40 e poucos reais. Então, portanto, faça um esforço e tenha acesso a um bom material para justamente sua autoestima ficar lá em cima e você disputar vaga. O que não vale é na hora da prova ter remorso. Na hora da prova ter aquele remorso e dizer, oh meu Deus, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz isso? Então, não tenha remorso. Tente fazer esse esforço e venha caminhar junto conosco. Galera, forte abraço. Vamos juntos nessa caminhada. Belle já sorteou. Eu não sei quem ganhou, mas Belle sempre faz, ou eu faço contato com quem ganhou. Aí a pessoa manda o endereço e a gente manda o livro do Ivan. Forte abraço e a gente marca em breve. Para quem já é aluno, 30 e poucos, beleza? Valeu, forte abraço. Belle, a ganhadora, deixa eu ver aqui, Dani Leals, sei lá, não deu pra, tem um nome aqui, peraí, Daniela Leão Seixas Silva. Daniela, me passa depois o endereço, manda no direct, tá? O endereço completinho, CEP, rua, ponto de referência, a zorra toda. Porque umas 2, 3 vezes aí livros voltaram porque o endereço não estava completo. Então, bota essa zorra aí direitinho para que a gente não perca tempo e nem perca dinheiro, não é? Beleza, forte abraço e vamos juntos nessa caminhada. Valeu, galera, foi show.